6. João capítulo 6, versículo 1. Depois disso, Jesus partiu para outra banda do mar, da Galileia, que é Tiberíades. Uma grande multidão seguia porque via os que operavam sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao encontro dele, disse a Filipe: onde compraremos pão para comer? Ele, porém, disse isso para testá-lo, porque bem sabia o que tinha de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não seria suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Jesus disse: fazei assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os aos discípulos e os discípulos aos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quando eles queriam. Quando já estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Pai, nessa hora te agradecemos por esta palavra. Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti, com os ouvidos, a alma, atenta àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Fala conosco, Pai, para que, por meio desta palavra, venhamos dar início a um novo ano, Pai. Embasado, Deus, na Tua Escritura, na Tua palavra, certifique aquilo que o Senhor irá nos dizer esta noite. Será o início de um ano de vitória, um ano abençoado, um ano, Deus, em que nós veremos o agir do Senhor. Fala conosco, Pai, nós precisamos compreender a Tua palavra para colocá-la em prática neste novo ano que se inicia. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor, ela é bem prática, esse texto. Eu quero trazer algo com o tema acerca do graças te dou. O tema dessa mensagem é graças te dou. Talvez pessoas só tenham más recordações do ano que se passou, ou do ano que está terminando. Ainda que o ano possa ter sido de só trevas ou de tantos problemas como algumas pessoas
faremos pão. Tu sabes de todas as coisas. Mas ele disse: olha, não bastaria 200 dinheiros. Ou seja, precisamos de no mínimo 200 dinheiros para que cada um coma um pouco de pão. Jesus então entende que eles estavam com Cristo, mas eles não sabiam quem de fato Cristo era. Olha só o versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Um grande problema. Aquilo que talvez pode ser uma solução, torna-se um problema. Você quer ver uma coisa? Tudo que as pequenas coisas, as pequenas possibilidades, os pequenos recursos, os pequenos milagres, eles não transmitem a fé para que por meio dessas pequenas possibilidades venha um grande milagre. Mas as pequenas possibilidades talvez é motivo para a blasfêmia, para a crítica, para a dúvida, para a incredulidade. Imagina se eles não tivessem nada, mas eles tinham 5 pães e 2 peixes. É onde eu quero que vocês entendam. Imagina se eles não tivessem nada para poder distribuir à multidão. Mas a verdade é que eles tinham 5 pães e 2 peixes. O que você tem, querido? Para caminhar, para colocar a tua vida em dia, para fazer a sua correria diária, para sustentar a tua casa, sustentar a tua família. Às vezes um pouco, ou talvez a condição que temos, em vez de ser motivo de se tornar um grande testemunho, um grande milagre, ela torna-se um problema. Porque quando olhamos para os recursos que temos, o que nos vem ao coração é o quê? Uma incredulidade muito grande. O que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui não dá para nada, não serve para nada. Onde eu vou levar isso aqui? O que eu vou fazer com isso aqui? Mas quando a gente está sintonizado com Cristo, não como homem, mas como Filho de Deus, a gente sabe o que fazer com o pouco que temos nas mãos. Amém. Glória a Deus. O pouco que temos nas mãos torna-se um grande milagre quando o mesmo é convertido para que Deus faça um milagre. Agora, como Deus pode fazer um milagre no meio do pouco que temos? Jesus ensina os discípulos. Ele pega aqueles 5 pães e 2 peixes e ergue para os céus e diz algo que pode ter talvez confrontado a ideia daqueles discípulos acerca daquela multidão. Ele diz: graças te dou. Você já tentou fazer isso? Você já tentou fazer isso? Pegar o que você tem, pegar um pouco que tem, pegar o filho problemático, o esposo problemático, a situação problemática na tua casa, aquela situação irreversível, aquela enfermidade, aquela deficiência, aquele problema, e dizer: Pai, graças eu te dou. Ou é mais fácil ficar murmurando, criticando: eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei onde
pequenas coisas. Amém. Não despreze. Sabe, a palavra nos lembra um outro assunto que eu gosto muito de tratá-lo, é acerca dos 10 leprosos. Em que quando os 10 leprosos encontraram possibilidades de um milagre por meio de Cristo Jesus, eles decididamente, convictos, eles clamavam: Senhor, tenha misericórdia de nós. Imagina 10 homens determinados naquilo que querem. Os leprosos, eles nem podiam entrar na cidade, os leprosos ficavam na porta da cidade. Então de lá eles gritavam: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus, tenha misericórdia de nós. E eles desesperadamente clamavam por misericórdia, para que Jesus pudesse fazer algo em favor da sua vida, pudesse curá-los daquela lepra. Jesus para e manda chamá-los. Eles vêm até Jesus e Jesus os cura. E Jesus fala: agora vai ao sacerdote, para que o sacerdote avalie vocês, se vocês estão curados ou não. Porque a lepra, ela só era diagnosticada a cura depois de um processo onde o sacerdote avaliava se a lepra crescia, se ela parou ou se ela está sumindo. O sacerdote analisava a situação do leproso para determinar se ele ainda é um leproso ou se ele está curado. E então Jesus manda que eles fossem ao sacerdote: vá saber se vocês estão curados. E o que acontece? Acontece que, para a surpresa de Cristo, um leproso volta para dizer muito obrigado, para dizer graças eu te dou. Jesus, entristecido, pergunta: onde estão os 9? Onde estão os 9? Não foram 10? Cadê os outros 9? Por que eles não vieram? Sabe por quê, querido? Porque na maioria das vezes as pessoas estão em busca do Cristo ressurreto só enquanto ele faz o milagre, só enquanto ele opera o milagre. Depois que ele fez, eu tenho que seguir minha vida, meu caminho, meu rumo. Eu vou voltar para minha família, eu vou voltar para minha casa. Os leprosos precisavam voltar para a sua família. E com isso fez com que eles não retornassem a Jesus para reconhecer: graças eu te dou. Graças eu te dou. Nós não podemos ser ingratos. A pior desgraça do homem é a ingratidão. Eu aprendi que quem não sabe agradecer não é digno de receber. Se nós não temos gratidão pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tome cuidado, porque você pode perder o que Ele tem te dado. Porque a única forma de retermos ou de conquistarmos os milagres de Deus, seja em todas as áreas, financeira, emocional, familiar, conjugalmente, saúde, é quando nós somos gratos. É quando nós temos nos lábios o espírito de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito, e ainda que Ele não tenha feito, nós reconhecemos que Ele é soberano para tanto querer fazer ou não querer fazer. Amém. Glória a Deus. Que você comece o ano agradecendo. Que você possa viver 2014 diferente do que você viveu 2013. Que 2014 seja um ano em que você conquiste tudo que Deus tem
dar, mas porque você vai buscar primeiro o Senhor e as outras coisas do serão acrescentadas. Aleluia, meu Pai. Que Deus possa fazer de vocês este ano tudo quanto Ele tem preparado. Amém, Jesus. Que todos os recursos, toda a promessa de Deus, todos os milagres de Deus, todos os planos de Deus venham se concretizar na tua vida. Em nome de Jesus. Meus desejos, minhas orações em favor deste ministério é que você seja muito abençoado. Amém. É que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Que a tua família se encontre toda aos pés do Senhor. Minha oração é que este ano você veja Deus fazendo tudo quanto Ele tem para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Mas, queridos, se Deus não fizer, não fique emburrado com Ele. Não feche a cara para o Senhor. Não questione, não blasfeme, não murmure. Aceite. Aceite. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que Jó ele nos ensina quando seus colegas questionam ele acerca daquilo que Deus estava permitindo na vida dele. Aí Jó falei, eu aceitei tudo que Deus me deu. Deus fez, eu tinha tudo, eu aceitei. Eu não aceitaria também o mal de Deus. Se eu sou capaz de aceitar o bom de Deus, como eu não posso aceitar também o não de Deus, o mal de Deus, o juízo de Deus? Que a gente saiba aceitar também quando Ele não quiser fazer. Amém. Que nós também saibamos levantar as mãos para reconhecer, Pai, eu queria tanto aquilo, mas se o Senhor não fez, graças eu te dou. Amém. Graças a Deus. Senhor, olha, eu tenho buscado tanto uma cura, mas se o Senhor não quer curar, Pai, graças eu te dou. Amém. Glória a Deus. Graças eu te dou, porque o Senhor sabe por quê. O Senhor sabe de tudo. Eu quero tanto a minha família aos pés do Senhor, mas eles não vêm. Pai, graças eu te dou. Amém. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém. O Senhor conhece todas as coisas. Senhor, esse problema financeiro, o Senhor sabe de todas as coisas. Graças eu te dou. Sabe, queridos, a gente precisa entender que gratidão não é somente quando recebemos ou damos. Gratidão é mesmo quando não recebemos, mas reconhecemos quem é Deus em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Faltam 15 minutos, como eu havia dito. Nós iremos passar os últimos 15 minutos de joelho na presença do Senhor. Se você tem condição para isso, pode, sua saúde permite, seus joelhos permitem, então que você dobre os seus joelhos aonde você está, e nós vamos passar os últimos 15 minutos de 2013 na presença do Senhor. Amém? Então vamos orar.